Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo você vai ver coisas absurdas, vou até colocar no plural, né? Absurdas. Eu vou te falar da decisão da CCJ para limitar ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar da anistia de Bolsonaro, nós vamos falar de muita coisa nesse vídeo, tá? Tem aí um vídeo também do Marco Feliciano, né? Falando do Pablo Marçal, e tem também, olha só, hein, o todo-poderoso, né, Ciro Nogueira, aliado de primeira hora de Bolsonaro no governo, né, ministro da Casa Civil, com uma pasta importantíssima, ele que espalhou pelo Piauí, né, em outdoor com a foto de Bolsonaro e ele juntos, então, ele que é o presidente do PP, né, ele está no naipe ali de Valdemar da Costa Neto, Marcos Pereira, republicanos, Kassab, né? Esses caras são muito poderosos, né? Pra você ter ideia, a presidência da Câmara, né, é deles, né? É do Arthur Lira, do PP, tem muita força, né? Infelizmente, ainda o Centrão domina. Até que a população, um dia, não votar em quem é do Centrão, né? Aí sim, deixa de fortalecê-lo. Vamos para cima, vamos lá, tem muita coisa para mostrar. O Ciro, ele fala do senhor Malafaia, né? Só uma fala bem rápida, mas ele consegue expressar exatamente o que ele acha. Olha o que ele fala do pastor, dá uma olhada. O Essa grande erro fala do aí, Malafaia, e o que está por trás dela? o grande erro aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele à frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro aí é mais um erro do Bolsonaro de ter esse tipo de figura do lado dele, que não acrescenta em nada e nem é uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. É um pastor execrável, não é líder de nada, nem da igreja. E nós estamos falando aqui, pessoal, apesar de ser do Centrão, esse cara aí e tal, mas é um cara que é aliado de Bolsonaro, tem muita força. Eu quero te dizer o seguinte: quem são os aliados de Bolsonaro? Esse cara é, né? Esse camarada aí é, porque foi ministro. E o Marco Feliciano também fala aqui. Vamos dar uma olhada? Olha só, hein? Eu gostaria de fazer só uma ressalva nessa fala do pastor Marco Feliciano, que no qual eu gosto muito das pregações dele. Eu não estou falando como político,
Vamos separar as coisas aqui. Eu sempre assisto as pregações dele na internet e gosto muito, tá? Vamos lá. Olha a diferença da fala do pastor. Uma fala mansa, uma fala de união, uma fala de afastar o mal. Viram a diferença? Tá. Agora, compara com os últimos vídeos daquele outro pastor. Eu nem vou falar o nome, você sabe. Compara. Aonde tem ódio? Aonde tem divisão? Aonde tem vídeo dele falando a direita está rachada? Pelo contrário, o pastor ele fala, vamos nos unir contra o mal. É assim que o líder fala. Parabéns, Marco Feliciano, pelo seu vídeo, falando para se ajuntar, tá? Sem ódio, sem rancor. Gostei muito aí da fala do pastor Marco Feliciano. O Dino disse que o que a CCJ está fazendo e o Congresso vai tudo de água abaixo. É isso mesmo. Não somente ele, outros já falaram também. Não adianta fazer que nós é que decidimos. Está aí, ó. E sempre lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Preciso ter ponderação, calma, em relação ao Supremo. O presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Lascou. Então, tudo o que o Congresso está fazendo agora para poder limitar e etc e tal, pessoal, tudo isso aí deixou muito bem claro, em alto, em bom som aqui, o seguinte, quem decide no final é nós, o Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Vamos lá, que tem fala aqui, de um cara que eu também gosto muito, um lutador, hein? Vamos lá. Mas, infelizmente, também há aqueles que têm benefícios dessa não posição. Há aqueles que lucram, inclusive, né? Têm negócios com o Supremo Tribunal Federal e não querem se indispor para não perder vultosas somas financeiras que fazem com os tráficos de influência que tem. Isso é algo que é corriqueiro de se ouvir aqui em Brasília. Os senadores que não assinam o impeachment. Por quê? E ele fala, pessoal, alguns têm medo de retaliação, infelizmente, há aqueles que têm benefícios nessa não posição. Há aqueles que lucram também. Sim, então é importante a gente citar, porque a Suprema Corte, já começar lá pela denúncia do amigo do meu pai, tem sido também acusada com muita frequência por muitos advogados no Brasil de ser um ambiente absolutamente também corrupto. Então é algo que a gente precisa lembrar. E estou aqui, obviamente, respaldado pela imunidade parlamentar para dizer aquilo que se ouve para que a sociedade saiba o que se está passando hoje no seio do poder brasileiro. Quanto à pergunta do Rodrigo Constantino, Rodrigo, é fundamental que o mundo todo saiba disso. Nós temos uma corrupção endêmica no Brasil já há muito tempo e é, felizmente, o momento agora de expor de uma forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Eu li há pouco a coluna de Mary O'Grady para o Wall Street Journal. Quem não pôde ler ainda, não sei se vocês chegaram a ver, foi um pouquinho antes de entrar no ar que eu li. A coluna dela no Wall Street Journal está espetacular. Ela está lembrando que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil de censura iniciou também em virtude da revolta do povo em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, de soltar o Lula, de tentar apagar um passado que é indelével, né? São anos e anos, décadas e décadas de um esquema criminoso no poder que foi aprimorado pelo PT, que institucionalizou a corrupção, seja no Mensalão, seja depois do Petrolão, acabou culminando com a prisão do Lula e de tantos outros próceres petistas e com o acobertamento mais recente da Suprema Corte, que passou também a ser ela própria alvo de denúncias de corrupção. Então é muito importante que o mundo todo saiba que tudo que está acontecendo hoje tem origem. Não é apenas no fato de que Bolsonaro chegou ao poder e, portanto, todos aqueles no seu entorno se tornaram alvos preferenciais de uma perseguição política feita pela corte com base também nos inimigos do PT. Não, essa é uma parte importante, mas ela é uma parte, eu não vou dizer colateral, porque vai parecer que tem importância menor, também não tem, realmente, repito, é uma parte importante, mas é uma consequência da reação da Corte, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, às notícias que davam conta de que a corrupção
também está no Poder Judiciário. Então é muito importante que o mundo todo saiba disso. Nós tivemos uma reunião muito importante na quinta-feira passada à noite, foi um bate-volta que eu fiz a Miami para estar com a deputada Maria Elvira Salazar. Ela levantou aquela foto, né, do Alexandre de Moraes no Congresso americano no mês de maio. Eu, infelizmente, não pude estar com a comitiva de brasileiros, deputados e outras autoridades. Pessoal, o Silas, parabéns, Barrato, pela sua luta. Eu mostrei para vocês que o Ciro falou do Silas e o Silas não deixou baixo, pessoal. Tem uma resposta aqui bombástica do Silas Malafaia e que me parece que chama até o Ciro Nogueira, aliado de primeira hora de Bolsonaro, como lixo, né? Antes, eu queria falar para você que um avião, né, pessoal? O helicóptero acaba de cair, então, aí, em Ouro Preto, né? E 6 tripulantes vieram a óbito. O capitão Wilker também, o sargento o Ellison, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário, né? O sargento Ellison participou da operação de resgate em Brumadinho. O cara era um especialista, hein? O governador Romeu Zema lamentou a morte dos 4 bombeiros, um médico e um enfermeiro da SAMU, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto, né? Então, aí, nossa solidariedade aí a estes homens guerreiros aí que morreram cumprindo o seu dever constitucional, tá? Malafaia, o homem amados por algum, odiados por outro. O pastor Silas Malafaia disse que o senador Ciro Nogueira, PP do Piauí, pertence ao lixo da política e ao que ele chama de direita prostituta, né? A coluna do pastor rebateu os ataques feitos por Ciro Nogueira, e eu mostrei para vocês agora há pouco, durante a entrevista da UOL News na manhã de ontem. Ciro Nogueira chamou Malafaia de execrável, né? Por causa das críticas ali, do líder evangélico ali, né? No Brasil, temos uma direita que foi Bolsonaro que inaugurou, verdadeira. E temos uma direita prostituta, a qual ele, Ciro Nogueira, pertence há anos. Pertence a essa direita prostituta que muda conforme o governo, disse Malafaia. Se tem uma escória, um lixo na política, esse nome chama-se Ciro Nogueira. Ser chamado de execrável por um cretino inescrupuloso como o senador Ciro Nogueira é até um elogio. O homem é a sua história, não sua fala. Eu tenho história de defesas como poucos de Bolsonaro, nos momentos mais difíceis. O pastor também criticou a atuação do senador em pautas relevantes. Citou 3 exemplos que Ciro Nogueira trabalhou contra o que Malafaia considera pauta de interesse dos evangélicos e da direita. A indicação do ministro André Mendonça ao STF, enquanto o parlamentar chefiava a Casa Civil de Bolsonaro, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes na corte e o combate à legalização de jogos de azar no Brasil. Foi ele quem trabalhou contra a indicação de André Mendonça, que era o indicado nosso e do presidente Bolsonaro. Era o chefe da Casa Civil. Trabalhou até a última hora para derrubar isso, afirmou. Com ele e mais 3 votos, 4 não assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Que é uma temática da direita prostituta, segundo o pastor. Eu quero lembrar o pastor aqui o seguinte, que a indicação do André Mendonça foi um erro, né? Um erro. E eu provo isso. O cara extremamente evangélico, não sei o que libera o pezão para disputar e ganhar uma eleição, né? É um pouco difícil. E agora há pouco ele tomou outras decisões aí que, francamente, né? O governador do Rio de Janeiro mesmo, ele arquivou o processo aí, que a gente está sabendo aí, um pouco suspeito. Mas eu quero dizer também, Silas Malafaia, com todo respeito ao senhor, que você falou que entre aspas,
que o Ciro fica pulando de gai em gai, ele muda conforme o governo. Eu gostaria de lembrar ao senhor o seguinte: o senhor apoiou todos os governos, Silas, sem exceção. Sem exceção. Inclusive, em 2018, o senhor gravou vídeo atacando o Bolsonaro. Você apontou com o dedo assim, eu mostrei o vídeo, ó. 2018 eu quero você, fanfarrão. Você fez esse vídeo. Então, ô Silas, o senhor esteve com todos os governos. Todos eles, tá? Então, agora a gente vai ver, o Silas, o seu próximo apoio, tá? Que a gente está esperando aí que Bolsonaro consiga, né? Consiga ser candidato, derrubar a inegibilidade. Mas se Bolsonaro derrubar, o senhor ficaria com ele ou o senhor ficaria com outro? E se Bolsonaro não conseguir, o senhor já vai apoiar outro? Ou o senhor vai ficar... Porque o Bolsonaro, pessoal, é uma frente de força política. Bolsonaro não acaba nunca. Né? Não acaba nunca. Não estou falando de carne, pessoal. Eu estou falando de ideologia, que é outra coisa muito mais forte do que nós. E aí, o Silas? Porque ele passou por todos até agora. Todos eles. Então, eu acho que ele deveria dar mais provas. Ah, eu estive com o Bolsonaro em todos os momentos, ele estava para ser preso, chorou no meu ombro. Fica igual criança birrenta, né? Eu não queria uma ajuda dessa nunca na minha vida. Uma ajuda que te ajude e depois sai falando, né? Eu não quero isso, pelo amor de Deus, jamais. Então, é bom ele repensar um pouco. Está se levantando, meus queridos amigos e amigas, muita gente aí, aliado de Bolsonaro, contra o pastor. Vai ficar difícil agora, pessoal. O Bolsonaro, pessoal, está junto do pastor, numa questão política, e saber que ele atacou o Nicolas, atacou o pastor Marco Feliciano, agora o PP. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Vai subir em cima de um palanque. Como que o Ciro vai encarar o Silas? Ciro e Silas. Você já pensou? Que situação degradante. Mas é o pastor, ele que deveria dar conselhos aqui. Papá. Não, o Silas me parece que está querendo ser dono, né? Isso está prejudicando o Bolsonaro, isso não está ajudando. Qual o caminho que ele quer seguir com isso tudo? Levando as pessoas a ficar contrários a Bolsonaro, meu Deus do céu. O que ele está fazendo no momento, me perdoa você que pensa diferente, é colocar pessoas que, apesar, né, do histórico político, mas são aliados de Bolsonaro, sim, senhor. O Ciro é aliado, sim, de Bolsonaro, apesar que pertence ao Centrão, apesar disso tudo, mas a gente não pode também sair cuspindo para cima, pessoal, de qualquer forma. Todo apoio é bem-vindo. E se Bolsonaro colocou este cara na Casa Civil, Bolsonaro tem confiança nele até então, hein? Com certeza. Agora, o Silas, me parece que todos que estão perto, é tipo aquela namorada ciumenta, né? Ou namorado, tanto faz, que existe tudo, né, nessa vida, que não quer que você esteja amigo. Você já conheceu alguém assim? Você já passou por isso? Aí você está namorando, você tem que evitar todo mundo, né? Ele é só meu, ou ela é só minha, né? Parece um namorado ciumento. Não, com a minha namorada, não. Você encosta, não, sai fora. E a pessoa acaba ficando sozinho, né? Sozinho. Então, eu concordo com a fala do Ciro, não do Silas, do Ciro, que acaba prejudicando. E por que o Bolsonaro tem um homem desse do seu lado? É bom pensar, ter uma conversa. Ô Silas, vamos unir, cara. Vamos unir. E o Silas entrou em uma situação agora, pessoal, que ele não tem como mais sair. Ele prejudicou tanto já que não tem como sair. Se ele se calar é ruim, se ele for também é ruim. Essa briga com o Pablo Marçal, você pode ver que ele tem um ódio do Pablo Marçal. Ele estava falando lá na Globo, lá, de outra coisa, as perguntas, ele colocava o Pablo Marçal no meio. Gente, deixa o cara lá. Deixa o cara lá.
Se o cara está construindo uma outra via, ou sei lá o quê, pessoal, ele que se vire, se ele tiver voto para isso, tranquilo, se ele não tiver, também. As pessoas têm direito de concorrer à presidência ou qualquer outro cargo. Eu não sou contra, não. Eu não sou contra. Se o Pablo quiser vir candidato em 2026, 2030, é problema dele. Ganhe o melhor. Agora, o que o Silas está fazendo é prejudicando o Bolsonaro, tirando dele apoios. Né? Tirando dele apoio. Enquanto que ele bate no Marçal, pessoas gravam vídeo se solidarizando. O Cleitinho mesmo já gravou e falou: eu vou te apoiar para 2026. Pelo que eu vi, o Marco Feliciano também. Aí ataca o Ciro fica com aquela raiva, pula de lado também. Né? Pula de lado também, daqui a pouco. E aí o Bolsonaro, eu tô só com o Silas aqui, o Silas vai me eleger. Será mesmo? O seu Sebastião já falou até que ele é ex-pastor. Né? Olha a quantidade de apoios que o Bolsonaro tem, né? E o Silas fica atacando e as pessoas ficam. Uma vez, uma pessoa me disse uma coisa muito importante. Para você atacar uma pessoa, eu vou atacar fulano, você tem que saber ao redor dela. Quem que você vai arrumar inimizade, né? Então, o Malafaia, ele atacou aí o Marçal e arrumou um monte de inimigos, por aí políticos, né? E de influência. Então, pessoal, eu penso o seguinte, mesmo que a pessoa seja de centrão, de não sei o quê, o papel nosso ou de um pastor não é esse. Ele que se vire para lá. A Bíblia fala que as coisas ruins se perdem por elas mesmas. Então, deixa para lá. Ô Silas, vamos unir, vamos buscar força, buscar apoio ao Bolsonaro. Eu, nos últimos tempos, eu não vi nenhuma pessoa chegando apoio novo a Bolsonaro por causa do Silas. Pelo contrário, eu estou vendo saindo pessoas. Está prejudicando o Bolsonaro. Bolsonaro, segue aí a fala do Ciro, viu? Segue a fala dele. Preste muita atenção se esse apoio está te trazendo benefícios ou não. É preciso, nesse momento, Bolsonaro sentar para poder ver. Essas entrevistas em Rede Globo e não sei o que, isso é ruim, né? Vai falar que Bolsonaro estava perto de ser preso na Globo e que ele chorou no meu ombro. A Globo deu um sorriso com isso. A audiência foi lá em cima. Nós temos aqui um aliado de Bolsonaro que foi falar intimidade na casa do inimigo. Peraí. Você foi lá fazer isso? Imagina a vergonha que Bolsonaro ficou, uma Rede Globo que ele sempre falou, e lá, olha, eu estava para ser preso, e ele chorou, aí se mostrou a fragilidade do Bolsonaro, lá, o Silas, né? Até o filho falou, né, o Flávio, papai não tem mais confiança de ir lá pedir conselho ou qualquer outra coisa com um pastor. Por quê? A qualquer momento, o Ciro falou que ele não é de confiança agora, porque a qualquer momento ele pode ir lá na Globo e falar tudo agora, né? E te pergunto uma coisa, e se esse camarada se romper com o Bolsonaro, agora ele vai meter o cacete em Bolsonaro também? Vai falar as intimidades, o que aconteceu, o que conversaram? Porque Bolsonaro tem confiança, sim. Falou que foi ele que fez o casamento dele há 17 anos atrás. Então, é preciso ficar de olho nesse camarada, tá bom? Forte abraço. Dê um joinha, pessoal. Você passou aqui, por favor, dê um joinha, me ajuda. Forte abraço.